Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já, eu agradeço as numerações que recebo e continue ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me perguntaram sobre a derrubada do regime do ditador Bashar al-Assad. Eu posso dizer que, do ponto de vista geopolítico, é uma catástrofe de dimensões hercúleas. E por que isso? Nós estamos vendo praticamente uma mudança radical da configuração geopolítica do Oriente Médio. E, em particular, algo nos chama a atenção sobre o porquê dos regimes pretensamente democráticos, como de Israel e Estados Unidos, apoiarem grupos que são ligados ao mais radical e ao mais extremo do islamismo, que seria, no caso, os grupos salafitas ou os arabitas, que são, inclusive, alinhados com o modo de pensar da Arábia Saudita. Observe uma coisa interessante. Desde 2002, nós observamos uma política do Ocidente dentro do Oriente Médio que se assemelha a uma verdadeira engenharia social. E isso começa com a guerra do Iraque, quando um país foi invadido através de mentiras, através de falsas denúncias sobre armas de destruição em massa e que redundou na derrubada do ditador Saddam Hussein. Mas existe uma peculiaridade dentro dos regimes que estão sendo derrubados no Oriente Médio, é que, em geral, esses regimes não são necessariamente religiosos, mas regimes seculares. Ou seja, se nós analisarmos no caso do Iraque, como também da Síria e até mesmo do Egito, e sem prejuízo também do grupo palestino, da OLP, da Al-Fatah, todos eles têm uma linha em comum de serem grupos laicos e não necessariamente religiosos, embora, claro, tenham uma tendência pró-islâmica, mas, ao mesmo tempo, existe uma política de tolerância aos cristãos. E, no entanto, o Ocidente financia o salafismo. Israel, Estados Unidos e assim sucessivamente. O que é a Al-Qaeda, senão uma criação americana? Uma criação americana que saiu do controle dos Estados Unidos, mas que parece que no momento de uma certa conveniência pode também se tornar aliado norte-americano, como nós vemos no caso da derrubada de Bashar al-Assad. Em outras palavras, as Nusra e muitos outros grupos, em muitos aspectos, tiveram apoio direto ou indireto dos Estados Unidos. E isso sem prejuízo do próprio Estado de Israel, que ajudou a enfraquecer também o governo sírio. E eu fico assim perplexo quando eu observo alguns neoconservadores, alguns que dizem serem defensores da civilização judaico-cristã, acatarem uma política que vai decretar a sentença de morte de inúmeras minorias religiosas do Oriente Médio e, em particular, as minorias cristãs. A Síria, atualmente, vai se tornar uma nova Arábia Saudita. Essa que é a grande verdade. E embora Bashar al-Assad não fosse santo, a gente sabe que os regimes árabes em geral são brutais, o batismo também não é flor que se cheire, como no caso também de Saddam Hussein. No entanto, toda a política americana se fez no sentido de desestabilizar o Oriente Médio e provocar o caos. Foi no Iraque, e o que aconteceu com o Iraque? O vácuo deixado por Saddam Hussein acabou gerando o ISIS. E aí nós temos também o outro caso do próprio grupo terrorista Hamas. O que é o Hamas se não o vácuo deixado pela OLP? E quem foi que destruiu a OLP e promoveu o Hamas? Foi o Estado de Israel. Isso é documentado, meus amigos. O que eu estou falando aqui não é teoria da conspiração, tá? Não é teoria da conspiração. Isso aqui é fatamente documentado. Que nos anos 80, como a OLP cresceu enquanto grupo palestino e as reivindicações da criação do Estado palestino estavam se tornando cada vez mais fortes, o Estado de Israel alimentou a divisão entre os palestinos, fortalecendo o grupo Hamas, que é parte da Irmandade Muçulmana do Egito e que nós sabemos que tem um aspecto também salafista. O mesmo se pode dizer da Síria. O regime sírio, apesar de ser uma ditadura, e evidentemente com alguns aspectos de brutalidade, no entanto, não é nem um milésimo do que nós podemos esperar agora
quando um sujeito que é um saudita toma o poder na Síria. Ao que parece, os americanos e os judeus fazem jus realmente à aliança que eles têm com a Arábia Saudita. Para o quê? Para promover o crescimento do salafismo no Oriente Médio. E olha que o movimento dos salafistas ou dos warabitas é bastante marginal até no mundo islâmico, porque eles são tão extremistas e tão radicais que até para os islâmicos eles parecem excessivos. Porque os warabitas se colocam numa ideia de que eles são o Islã purificado em comparação a outros tipos islâmicos. Então, quer dizer, não somente os cristãos estão em perigo, como também os próprios muçulmanos. E isso sem prejuízo de minorias religiosas que nem muçulmanos e cristãos são, como no caso Yazidis, que são os zoroastristas que vivem entre o Iraque e a Síria. Então, se nós podemos concluir na derrubada de Bashar al-Assad, é simplesmente o prenúncio do caos na Síria. A Síria terá o mesmo destino que o Iraque e também o mesmo destino que a Líbia. O que é a Líbia hoje com a intervenção norte-americana, senão um país completamente devastado por guerras tribais? Até a escravidão voltou na Líbia. Eu pergunto para vocês uma coisa: qual era a razão de derrubar o regime de Muammar Gaddafi? Sabendo que, com todos os aspectos autoritários do seu regime, ele mantinha a estabilidade do país e não oferecia realmente uma ameaça real ao Ocidente. O mesmo se pode falar, por exemplo, do que aconteceu no Egito, quando o Hosni Mubarak caiu e o baatismo quase foi derrubado também no Egito. E quem é que ia tomar o poder no Egito? A Irmandade Muçulmana. Ou seja, os Estados Unidos iam dar poder para a Irmandade Muçulmana no Egito. E se não fosse o exército egípcio dando um golpe de Estado, nós teríamos o quê? Uma Arábia Saudita no Egito, como nós temos hoje uma ameaça de uma Arábia Saudita na Síria. Será que isso não é uma coisa assim planejada para fabricar o caos mesmo? E mesmo criar um pretexto para a guerra, para a violência? Porque não é possível que neoconservador idiota festeje a derrubada do Bashar al-Assad. Não é possível. Eu falo isso, meus amigos, porque perguntem para os cristãos orientais o que eles pensam do Bashar al-Assad e o que eles pensam, por exemplo, desses grupelhos financiados pelos Estados Unidos e por Israel. Ou então pela Turquia. Que nem sírios são. E que foram introjetados para criar o quê? Uma república islâmica. Com apoio ocidental. E tem gente que acha que isso é uma guerra da civilização contra a barbárie. Vá pra merda! Vocês acreditarem nisso? A barbárie está vindo do Ocidente. Quem está financiando esses grupos terroristas desde sempre são os países ocidentais. Eles estão causando conflito. Nós estamos vendo a destruição de uma ordem que, embora não sendo ideal, não sendo nem mesmo desejada, mas é melhor do que o que vem por aí. Nós estamos vendo um processo de uma arabização saudita de todo o Oriente Médio, por alcunha de Israel e Estados Unidos. Já não bastasse a brutalidade de Israel contra os libaneses e contra os palestinos de Gaza, eles aproveitaram o caos para tomar territórios da Síria. Aí a gente se pergunta se realmente aquele velho mito da grande Israel não é uma coisa verdadeira dentro da cabeça malucada de um Netanyahu e de muitos judeus sionistas. Aí tem gente que ataca, por exemplo, o Vladimir Putin. Ah, porque o Vladimir Putin defende uma ditadura. E por acaso os americanos e os judeus não defendem também ditaduras quando são convenientes para eles? A diferença é que, pelo menos o Vladimir Putin, quando não havia a guerra da Ucrânia, segurou um regime que dava direitos de liberdade religiosa aos cristãos e a determinados grupos muçulmanos minoritários. Até porque Bashar al-Assad pertencia a uma minoria religiosa que era alauíta. E agora, a Síria foi entregue a um simulacro da Al-Qaeda. Só isso! E tem idiota festejando achando que isso é liberdade. Não, é mais caos. É mais caos. Nós temos aqui nada menos do que a ameaça da desaparição do cristianismo oriental, tal como aconteceu, por exemplo, no norte da África, na época da expansão islâmica. É isso que nós estamos vendo. Os cidadãos cristãos sírios
e os cidadãos não muçulmanos serão tratados como cidadãos de segunda classe, segundo o Estatuto dos Dhimmi. Eles serão transformados em cidadãos de segunda categoria, que terão que se sujeitar a uma sociedade islâmica teocrática e com inúmeras privações nas suas liberdades, na sua liberdade de religião. Como acontece na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita não existe liberdade religiosa alguma para cristão. O cristianismo lá é minoria da minoria e cheio de privações, de regras, de controles ali para não sair do lugar. Então a gente tem que pensar dessa maneira. Quer dizer, os americanos e os judeus fabricando seus inimigos. Inimigos cada vez piores. Porque embora Bashar Assad, ou seja, a família Assad, fosse inimiga do Estado de Israel, no entanto, não é um inimigo porra louca. Não é um inimigo doido. Porque cedo ou tarde, nós vamos ver as consequências de dar a Síria para um simulacro da Al-Qaeda. Simulacro entre aspas, é a Al-Qaeda Síria. Creio que seja uma facção que rompeu com as Nusra, que é o ramo sírio da Al-Qaeda. E eu fico mais assim escandalizado quando não somente vejo gente com discurso de democracia liberal e ao mesmo tempo gente que se diz cristã evangélica defendendo a opressão dos árabes, e inclusive árabes cristãos, partindo da ideia de que os palestinos, os sírios, os libaneses fossem uma espécie de novo povo da Canaã e os judeus lutando pela terra prometida, roubando, pilhando, assaltando e ocupando território. Porque é isso que está acontecendo. Fora do mito liberal da civilização contra a barbárie, nós estamos vendo o que se diz ser civilização fabricando a barbárie. É isso que é mais assustador. E aí o pessoal fala, o Vladimir Putin defendeu a ditadura do Assad. Tudo bem, ele não fez isso pelos lindos olhos dos cristãos melquitas, maronitas, dos cristãos ortodoxos ou latinos. Não, ele não fez por causa disso. Mas pelo menos, quando ele defendeu o território contra o ISIS, contra as Nusra, contra, sei lá, o Exército de Libertação não sei das quantas, e muitos outros, financiados pelas potências ocidentais, pelo menos ele estava segurando um regime que dos males o menor. Dos males o menor. Mas é isso que o Ocidente está fabricando. Está fabricando banda de salafista tomando o Oriente Médio. Porque nem o Irã consegue ser tão bizarro quanto os salafistas. Nem os xiitas conseguem ser tão bizarros assim. E vocês, liberais, vocês, cristãos, vocês, protestantes, estão elogiando essa bosta. Quando, na verdade, o cristianismo no Iraque, que é o cristianismo caldeu, dentre outras coisas, está sendo ameaçado de desaparecimento. O cristianismo na Síria também. Existem inúmeros relatos das comunidades cristãs minoritárias, e vejam, quando nós falamos de comunidades cristãs orientais, existem inúmeras tradições que são ligadas até os apóstolos. Existem comunidades cristãs sírias que falam aramaico, que preservam inúmeros aspectos dos primórdios da fé cristã. E vocês, evangélicos, cristãos, vocês, liberais, estão torcendo pelo extermínio deles. Porque as potências ocidentais estão cagando para eles. Na verdade, é só geopolítica. O Estado de Israel tem um projeto expansionista territorial. Isso é evidente. Tomaram já uma parte do território sírio, desestabilizando o governo sírio, evidentemente. Querem pulverizar Gaza. Observe aqui só um adendo. Eu não defendo a ação do Hamas. Acho que a ação do Hamas foi criminosa e o Estado de Israel tem o direito de se defender do Hamas, tá? Eu vou colocar o seguinte parênteses. Porém, não compete ao Estado de Israel destruir um país inteiro, causar mais de 1 milhão de refugiados, ou seja, a maioria da população de Gaza está sem casa, sem hospital, sem escola, quer dizer, a estrutura que já era precária já foi totalmente destruída, e dezenas de milhares de pessoas mortas, em sua grande maioria mulheres e crianças. Israel não tem o direito de destruir um país inteiro por causa do ataque de seus concidadãos. Não tem o direito de destruir o Líbano. Cristãos estão morrendo no Líbano.
Cristãos estão morrendo na Síria por causa dessas políticas, já que esse pessoal fala de cultura judaico-cristã. Eu digo, é uma infâmia essa política. Ela é criminosa porque ela mata milhões de civis. A política americana no Iraque matou centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas. Expôs o Iraque a situações em que grupos mais radicais e mais violentos ameaçam tomar o país. E a política de combate ao terrorismo foi um fracasso. Foi tão fracassado o combate que os terroristas estão tomando o quê? O poder na Síria. Estão querendo tomar o poder no Iraque. E vão destruir o Hamas para o quê? Para fabricar outra coisa pior. E mais além, Israel e os Estados Unidos são amiguinhos da Arábia Saudita. Talvez o islamismo mais radical, mais sectário, mais extremista do universo. Eu digo, a queda do regime de Assad é uma nova configuração da geopolítica do Oriente Médio. Uma nova configuração em que Israel e Estados Unidos estão permitindo o expansionismo saudita. O expansionismo do Islã mais virulento, mais radical, mais extremista e mais alucinado. E tem uns aventureiros aí de vlog que colocam, sei lá, a cartilha dos Estados Unidos na sua cabeça ou a cartilha de Netanyahu, ignorando esse mero detalhe. Nós vamos prenunciar o extermínio de comunidades cristãs inteiras no Oriente Médio por causa dessa política. Aliás, já estamos presenciando com o Iraque e agora com a Síria. A guerra civil síria matou milhares de cristãos. Os islâmicos do ISIS, as Nusra e muitos outros mataram cristãos. Muitos mártires foram criados através das comunidades cristãs orientais. E talvez uma das poucas entidades que estão preocupadas com a situação das minorias religiosas na Síria chama-se Igreja Católica. Nenhum evangélico, nenhum protestante aí que fica levantando bandeira para Israel se deu conta da gravidade da política israelense com relação aos demais territórios fronteiriços. Ninguém se deu conta disso. A política israelense é o seguinte: destrua o inimigo fabricando um outro inimigo. Foi assim com a Palestina, foi assim, sei lá, com muitos outros, e vai ser agora com os salafistas na Síria. Eu digo, meus amigos, a tendência é piorar. E com a retirada da Rússia na geopolítica, o que vai acontecer? Não existe mais contraponto. É muito comum o pessoal demonizar a Rússia por causa da guerra da Ucrânia. É claro que a invasão da Rússia contra a Ucrânia é, em determinados aspectos éticos e morais, condenável. Ainda que haja uma razão de ser geopolítica. Uma vez que ninguém explica para você que a OTAN estava empurrando a Ucrânia contra a Rússia. Mas tudo bem. Né? Mas tudo bem. O Ocidente sempre é santo. O Ocidente liberal nunca pode ser tocado. Né? É como se ainda o pessoal vivesse naquela lógica da Guerra Fria, de que o Ocidente é santo, maravilhoso, mundo livre, e o Oriente é sempre totalitário, comunista e etc., inimigo da liberdade. Mas o que nós estamos vendo é que geopolítica, relações internacionais, as nações são abertamente inescrupulosas. A conclusão que nós chegamos é: a queda de Bashar Assad inaugura uma nova ordem no Oriente Médio. Por quê? A Síria não é um país qualquer. É um país que tem recursos. É um país que tem uma grande população. E nós vamos ver um processo de islamização totalitária depois da derrocada de um governo laico. Simples assim. A política americana e a política judaica é assassina. Totalmente assassina. E muita gente aqui vai dizer que eu sou esquerdista, que eu sou isso. Meu filho, não é questão de ser esquerdista. Eu estou falando aqui a realidade objetiva. A realidade objetiva é muito simples. É muito, muito simples. Desde a guerra do Iraque, nós estamos vendo uma mortandade em escala genocida no Oriente Médio. Desde a desestabilização que os Estados Unidos estão causando e desde que agora, junto com o Estado de Israel, estão causando mais desestabilização, mais desordem, mais caos. Os americanos
e eu posso dizer também, em alguns aspectos, a União Europeia e também o Estado de Israel são fabricantes do caos. Essa que é a grande verdade. E evidentemente que eu não tiro a responsabilidade dos árabes, em particular do Hamas. Mas observe uma coisa interessante. Como é que Israel se deixou ser atacada por um grupelho que mais parece um bando do Comando Vermelho? Porque perto de Israel, perto dos controles que Israel tem sobre Gaza, a gente fica imaginando se realmente isso não foi proposital para causar toda essa catombe. O que não tira a responsabilidade do caos também com o grupo Hamas, que acabou dando um motivo para a hecatombe que nós estamos vendo hoje. Então, eu posso dizer uma coisa, meus amigos. A situação é muito grave e a situação é muito desastrosa. E vocês podem ter certeza, nós vamos ver muito banho de sangue por aí. Então, um grande abraço.